Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Jeremias 29 apresenta a carta enviada aos exilados na Babilônia, oferecendo orientação, esperança e direção em meio ao cativeiro. Seus versículos revelam o propósito de Deus mesmo em tempos de disciplina, encorajando o povo a viver, trabalhar e confiar em seus planos de restauração. É um texto que enfatiza a fidelidade divina, a esperança futura e a certeza de que os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 29 do livro de Jeremias da Bíblia. Uma carta aos cativos. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. 5. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. 15. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. 16. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. 18. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplos, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. 19. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Contexto do capítulo. Jeremias 29 acontece durante o exílio babilônico.
Parte do povo de Judá já foi levada para a Babilônia. Muitos acreditavam que o exílio seria curto. Falsos profetas alimentavam essa expectativa, prometendo retorno rápido. Jeremias escreve uma carta oficial aos exilados, transmitindo a verdadeira orientação de Deus. Este capítulo é decisivo porque corrige falsas esperanças e redefine como o povo deveria viver enquanto aguardava a restauração. Primeiro, a ordem surpreendente de Deus aos exilados, versículos 4-7. Deus diz algo inesperado. Construam casas, plantem e colham, formem famílias, multipliquem-se, orem e trabalhem pelo bem da cidade da Babilônia. O que isso significa? Deus está dizendo: o exílio não será curto. A vida não está em pausa. Mesmo fora da terra prometida, Deus continua governando. Lição central: a vontade de Deus não é apenas sobreviver ao sofrimento, mas viver com propósito dentro dele. Segundo, prosperar onde Deus nos colocou, versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso ensina que o povo de Deus deve ser agente de bênção, mesmo em ambientes hostis. Orar pelo lugar onde se vive faz parte da obediência. Deus não autoriza isolamento nem rebelião naquele momento. Deus transforma o exílio em campo de missão. Terceiro, alerta contra os falsos profetas, versículos 8-9. Deus é direto. Há profetas mentindo. Eles não foram enviados. Estão enganando o povo com sonhos fabricados. Ensino importante: nem toda mensagem espiritual vem de Deus, mesmo quando usa seu nome. Quarto, os 70 anos e o tempo de Deus, versículo 10. Deus estabelece um prazo claro. O exílio duraria 70 anos. Não era castigo sem fim. Havia um tempo determinado de restauração. O tempo de Deus não é arbitrário, é pedagógico e redentor. Quinto, Jeremias 29 de novembro, o versículo mais conhecido, versículo 11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. O que esse versículo realmente significa no contexto? Não é promessa de riqueza imediata. Não anula o sofrimento. Afirma que Deus governa o futuro, mesmo quando o presente é difícil. A esperança bíblica não ignora a dor, mas a atravessa com confiança. Sexto, promessa de relacionamento restaurado, versículos 12 e 14. Deus promete. O povo clamará. Deus ouvirá. Eles o encontrarão quando o buscarem de todo o coração. O exílio terminará. O maior bem prometido não é a terra, mas o reencontro com Deus. Sétimo, julgamento sobre os que ficaram em Jerusalém, versículos 15 e 19. Surpreendentemente, os que não foram exilados sofreriam juízo mais severo. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Confiaram em falsas seguranças. Estar perto do templo não significa estar em obediência. Voltamos a ler. 20 Ouçam, agora, a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. 21 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maaseias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. 22 Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. 23 Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. A mensagem para Semaías. 24 Diga a Semaías, de Neelão. 25 Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maaseias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias. 26 O Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. 27 E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote,
que se apresenta como profeta entre vocês. 28 Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. 29 O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. 30 Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. 31 Envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías, de Neelão. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. 32 Por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías, de Neelão, e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Análise textual. A seguir apresento uma explicação didática, clara e progressiva de Jeremias 29, destacando a mensagem central, os ensinamentos práticos e as ligações com o Novo Testamento para facilitar a compreensão. 8º. Julgamento contra falsos líderes no exílio, versículos 20 e 23. 2 falsos profetas são citados nominalmente. Mentiram em nome de Deus. Tiveram conduta moral corrupta. Sofreram juízo público. Liderança espiritual falsa sempre traz consequências graves. 9. O caso de Semaías, versículos 24 e 32. Semaías tentou silenciar Jeremias. Incentivou perseguição ao verdadeiro profeta. Pregou rebelião contra o plano de Deus. Resultado: Deus o rejeita. Ele e sua descendência perdem participação na restauração. Rejeitar a verdade não impede o plano de Deus, apenas exclui quem rejeita. Mensagem central de Jeremias 29. De forma didática, o capítulo ensina que 1. Deus continua no controle mesmo no exílio. 2. A esperança verdadeira exige discernimento e paciência. 3. Viver a vontade de Deus não depende do lugar, mas da obediência. 4. O sofrimento não anula os planos de Deus, muitas vezes os prepara. Ligações claras com o Novo Testamento. Primeira, viver como peregrinos no mundo. Pedro escreve: vivam como estrangeiros e peregrinos neste mundo. 1 Pedro 2:11. Assim como os exilados na Babilônia, os cristãos vivem no mundo sem pertencer a ele. Segunda, trabalhar pelo bem da sociedade. Jesus ensina: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Mateus 5:13-16. Buscar o bem da cidade reflete esse chamado. Terceira, esperança futura garantida por Deus. Paulo afirma: nossa cidadania está nos céus. Filipenses 3:20. A restauração final vai além de Jerusalém, aponta para o reino eterno. Quarta, discernimento contra falsos mestres. Jesus alerta: muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. Mateus 24 de novembro. Jeremias 29 é um exemplo histórico desse alerta. Aplicação prática para hoje. Este capítulo nos convida a viver com responsabilidade onde Deus nos colocou. Não construir a fé sobre promessas fáceis. Buscar a Deus com sinceridade, não apenas soluções rápidas. Confiar que Deus trabalha no longo prazo, mesmo quando não entendemos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!